Tudo errado hoje aqui. Estava me ajustando aqui para ter uma conversa bacana com você. Vamos ao texto. Nós estamos aonde? Nós estamos no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, e continuamos esse papo onde Jesus mostra e apresenta um novo jeito de se viver. Um discípulo de Jesus, ele nasceu de novo. Nascemos de Adão e nascemos de Cristo. A partir do nascimento de Adão, vivemos como um ser humano que nasce de Adão, como qualquer um, como todos nós. Mas a partir do nascimento de Jesus, ou em Jesus, melhor dizendo, recebemos a oportunidade de viver uma vida nova, não é? Seguindo o caminho que Jesus mostra ser o ideal para a nossa vida. Então, vamos lá? Deixa eu colocar na tela para você o texto que nós vamos ler agora, que é esse texto aqui. Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muito bem. Deixa eu voltar à nossa tela convencional para falar um pouquinho com você sobre o que Jesus está explicando e dizendo aqui. Bom, Jesus evoca aquilo que nós conhecemos como lei de Talião. Ele evoca assim, ele cita a lei de Talião. A lei de Talião foi escrita, registrada, melhor dizendo, pelo rei Hammurabi, mais ou menos 1700 anos antes de Jesus. Quando você ouve alguma coisa tipo assim, olho por olho, dente por dente, é isso aí. Essa é uma interpretação que geralmente as pessoas fazem, achando que essa é uma lei que diz assim, é isso mesmo. Não é essa a ideia. Essa lei registrada pelo rei Hammurabi, a lei de Talião, ela tem a ideia de regular as retaliações. Por quê? Porque o homem sempre quer agredir de uma forma maior aquele que lhe ofendeu e lhe agrediu. Nós temos uma tendência a fazer um mal maior do que aquele que nós recebemos. Quer saber? Você me deu um tapa, agora eu vou te matar. É assim que a gente pensa, né? Sempre a vingança é maior. Essa lei diz olho por olho, dente por dente. Recebeu um tapa, você vai ter o direito de dar outro, né? Recebeu uma ofensa, você vai ter a oportunidade de dar a outra. Ou seja, é a questão de uma tentativa de frear o exagero e retribuir o mal com o mal equivalente, não com um mal ainda maior. Uma tentativa, né?
Mas, como eu disse, Jesus ele veio apresentar um novo jeito de se viver. E ele aponta para o Pai. Lá no último versículo que nós lemos diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então veja que Jesus diz: vocês ouviram olho por olho, dente por dente, mas eu digo, façam assim, façam assado. Essa justiça humana, mesmo tendo um desejo de refrear o mal, ela não é suficiente. Porque o Pai suporta o mal de todos vocês. Imitem o Pai nas relações de vocês. É assim que Jesus está nos levando a entender o que ele diz. A justiça oferecida por Jesus é uma justiça nova, é uma justiça restauradora. A justiça anterior, essa que nós citamos aqui, a lei de Italião, por exemplo, ela é suficiente para frear a justiça. Mas, e ela é boa até certo ponto, é melhor do que haver uma destruição geral, né? Mas Jesus está dizendo assim: olha, o caráter de Deus supera isso aí. O caráter divino estanca a violência porque ele vem com amor. Ele não vem com uma devolutiva de violência, ele vem com amor. Vocês aprenderam e viveram assim até agora. Mudem o jeito de vocês viverem e ajam e reajam diferente. Interessante, e aqui a coisa fica interessante mesmo, é que Jesus ele está falando para gente que sabe o que é sofrer. A audiência de Jesus, gente, é composta por judeus, na sua maioria, oprimidos pelo Império Romano. Aliás, não só judeus, porque Roma tomava conta de tudo. Eles oprimiam demais a população que ficava debaixo do seu domínio. Eles extorquiam com cobrança de impostos exageradas. Eles acabavam com qualquer tipo de suspiro de rebelião com muita violência. Era um império muito violento e que, arrancando das pessoas o que elas tinham, deixava todo mundo pobre, todo mundo miserável. Só a classe realmente romana, digamos assim, e só os líderes religiosos é que tinham um pouco mais. O resto da população era muito pobre. Esse povo sabia o que era sofrer. Eles eram violentados, suas mulheres eram estupradas, eles eram sofriam e sofriam e sofriam. É para esses que Jesus está falando. Diante de um império que violenta vocês, nem a medida da lei de Italião é adequada. Nem a mesma retribuição vocês devem dar. Vocês devem agir com amor. Uau, gente, que distância, né? E aí Jesus usa 3 exemplos reais e constantes na vida daquele povo. Olha como ele aprofunda essa situação. A primeira é aquela que está no versículo 39, dar a outra face. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Gente, aqui tem uma coisa muito interessante. Quando um soldado romano agredia um judeu, um daqueles que era dominado, melhor ainda, né, expandindo ainda mais a ideia pelo império, ele batia com o lado externo da mão direita na face direita. Esse era o jeito de se bater, era a cultura que eles tinham, principalmente os soldados romanos. Além da agressão, era um ato de diminuição ao outro. Então, tipo assim, era um insulto. Uma diminuição daquele que apanhou. Isso acontecia com crianças, né? Com mulheres, com escravos. Era um tapa que tinha um aspecto de diminuição de quem apanhava. Então, revidar seria o caminho natural, não é? Daquela situação, dentro até mesmo da lei de Italião. Mas Jesus diz, não revide, dê a outra face. E quando eu dou a outra face,
O que está me agredindo não pode mais me bater assim, porque agora é a face esquerda que ele tem diante de si. Ele vai ter que bater com a mão do outro jeito. Ele vai ter que me reconhecer como igual a ele. Eu não sou menor do que ele, humanamente falando. É um ato voluntário que mostra ao outro que eu sou igual a ele, mas que voluntariamente eu me disponho àquela violência. Você gosta muito disso? Isso te faz bem? Te faz te sentir mais poderoso? Tudo bem, você vai poder bater em mim, mas você vai ter que saber que eu sou igual a você e que eu estou me submetendo humildemente a essa violência e não me vingando contra você. Isso é de uma profundidade, de uma grandeza excepcional, né, gente? O segundo exemplo que Jesus dá é entregar a capa ao adversário, está no versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Imagine para que lado um tribunal romano pendia. É só você olhar para a história de Jesus, né? Eles pendiam, é claro, para o lado romano das coisas. Então, a ideia é que tribunal, um adversário poderoso que tira tudo das pessoas. Jesus está dizendo, não planeje vingança, entregue a capa. Olha, o versículo diz assim, se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe também que ele leve a capa. Vamos nos lembrar que geralmente túnica e capa é o que compunha a roupa das pessoas. Só essas duas peças, tipo calça e camiseta, alguma coisa assim para a gente entender. Jesus está dizendo, se ele quiser levar a tua túnica, entrega também a capa. Não se vingue, fique nu. Mostre a sua vergonha para essa pessoa. Deixe ele ver o que está sendo feito com você. Seja como Deus, que entrega tudo, Deus pródigo, o Deus que entrega tudo. E se mostre envergonhado, nu diante daquele que quer tirar de você. Não é um ato de vingança, é um ato de humilhação voluntária. É para isso que Jesus está apontando. Ele precisa saber o que ele está fazendo com você. Deixe ele levar tudo. Eu usei aqui o termo Deus pródigo, porque essa inclusive é uma expressão usada pelo pastor Timothy Keller no seu livro que tem esse nome, Deus pródigo, um Deus que entrega tudo, né? E ele faz isso por nós. E a terceira coisa, andar mais uma milha, lembra? Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. O que é que isso tem a ver? Os soldados romanos, eles obrigavam os civis a carregarem os seus equipamentos por 1 milha. Eles eram proibidos de fazer isso por uma distância maior. Eles não podiam fazer isso, era 1 milha. Jesus então está ensinando, não se vingue, não fique irado. Vire a mesa, carregue 1 milha a mais. Imite Deus, que é generoso. Olhe para o seu Pai e o imite nessa generosidade, nessa humilhação voluntária, nessa entrega voluntária. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui, gente, a não se juntarem ao movimento anti-Roma. Dessa maneira, ou da maneira, melhor dizendo, da vingança, né? Não se juntem a esse movimento de resistência a Roma, que tem como objetivo rebater e se vingar do que acontece. Vamos nos lembrar o que diz o versículo 39, no comecinho. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Quem é o perverso, gente? Quem era o perverso naquele momento? Roma. Jesus está dizendo, não se vingue. Interessante a gente pensar que os discípulos não entenderam isso, né? Eles queriam essa vingança, eles esperavam o dia que Jesus ia dar o troco. Eles só entenderam essa entrega voluntária, esse sacrifício voluntário lá na frente. Mas Jesus já está ensinando a eles o quê? É assim que um discípulo faz. Ele voluntariamente se humilha
Ele voluntariamente dá a face esquerda, ele voluntariamente entrega a capa e fica nu, ele voluntariamente sofre e mostra para o outro que é voluntária a sua atitude. Gente, imagina se todas as nossas reações refletissem o caráter amoroso de Deus. Imagina, a despeito da nossa ira, da nossa cólera, da nossa dor, do nosso desejo de vingança, que está em nós, né? Está em mim, está em você. Mas imagine se nós pudéssemos viver assim. É difícil? Ah, com certeza. Porque carregamos esse desejo de vingança e de dar de volta aquilo que recebemos dentro de nós. Mas nós devemos olhar para Jesus e imitá-lo. Porque esse texto fala muito mais de Jesus do que nós imaginamos. Quem é que foi humilhado? Quem é que ficou nu? Quem é que foi esbofeteado? Quem é que carregou a própria cruz? Quem? Aqui você tem um retrato do próprio Cristo que fez isso. Aliás, o Sermão do Monte, ele tem muito mais a ver com o próprio Cristo do que conosco. É Jesus se espelhando nas suas palavras, melhor dizendo. Tem muito mais a ver com ele do que sobre nós, do que somente sobre nós. Ele é o humano perfeito e nós devemos ver Deus em Jesus, descobrirmos Deus em Jesus e segui-lo. É aquele que apresenta uma humanidade perfeita. É o Cristo que se humilha, é o Cristo que não se vinga, é o Cristo que nos diz: venha, faça o mesmo, siga esse caminho. Eu já disse aqui algumas vezes, preciso dizer de novo. Talvez, diante de todos os deuses inventados pelos homens, quando você olha para o Cristo, para o Deus vivo, para o Deus da Bíblia, você encontra uma diferença incrível. Ele não é aquele que impõe, ele é aquele que se entrega. E tudo o que ele diz para nós fazermos, ele fez. Se ele diz não se vingue, é porque ele não se vingou. Se ele diz seja humilde, é porque ele foi humilde. Não tem nada que ele nos diga para fazer, que ele nos instrua a viver, que ele mesmo não tenha vivido. Que na nossa luta contra o desejo de vingança, nesse tempo tão violento que a gente vive, não é? Seja aplacada pelo olhar para a cruz. Ao olhar para a cruz eu vejo tudo isso aqui. Aquele que se humilhou, aquele que se entregou, e eu pego a minha cruz e o sigo. Que Jesus nos ajude, que Deus nos dê graça e que seja assim a nossa caminhada. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá!